Fala Glorioso, sejam bem-vindos ao canal e mais um giro de notícias. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esse cara aqui, né, Chamusca, né, que completou 45 jogos no comando do Botafogo, né, com 10 jogos no último sábado. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre, né, os pontos positivos, os pontos negativos, deixar também a nossa opinião, né, já que a gente tem contato direto com o torcedor e quero saber também a sua opinião. Então vamos pro vídeo, tem muita coisa legal aí pra gente falar, né? Mas antes, ó, aquele recadinho de sempre, tá aqui na loja, ainda tem camisa lá em promoção da capa por R$30 de desconto, ainda tem camisa do Newton Santos e mais de 100 produtos. O link tá aqui na descrição, né? Para você não perder nada, corre lá, beleza? E vamos pro vídeo que tem muita coisa legal aí pra gente poder falar sobre Chamusca. Então é isso aí, rapaziada, estamos de volta. Tá aí, ó, 10 jogos de Chamusca no comando do Botafogo, né? Evolução nos números e muitas incertezas, né? Muita desconfiança por parte da torcida, né? Por conta de vários detalhes que ocorreram. E nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aí, né? Alguns pontos positivos do trabalho dele, algumas situações negativas e a nossa opinião, né? E eu quero saber também a sua opinião, o que tu acha, né, desses 10 jogos, se o time evoluiu, se o time, né, deu uma caída, o que tu acha, né? Então deixe seus comentários aqui, é super importante, né, para a gente poder criar esse debate, né, e a sua opinião é importante porque a gente tem uma noção real do que você, torcedor, acha. Tá, ok? Então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre, aí sobre o trabalho do Chamusca, antes da gente ir lá para os, né, pontos positivos e negativos. Como eu falei, o Chamusca completou 10 jogos, né, no jogo aí contra o Volta Redonda no sábado, né, aquele empate onde o Botafogo vinha vencendo por 2 vezes e deixou ocorrer o empate por falhas, né? Então a gente quer saber quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, isso a gente vai saber daqui a pouco. Tá, ok? Nesses 10 jogos aí, Chamusca tem 3 vitórias, né, 6 empates e 1 derrota, né, aproveitamento de 50%, tá? O time marcou aí 15 gols e levou 8. Né, basta lembrar que dos 15 gols, né, 8 foram em 2 jogos, né, que o Botafogo ganhou do Moto por 5-0 pela Copa do Brasil e ganhou também do Resende por 3-0 pelo Carioca. Né, então, um dos pontos a gente vai falar é a parte ofensiva, né, que é uma das preocupações, a gente vai falar isso aí daqui a pouco. Tá? Então, galera, em 45 dias, né, é um período muito curto, né, para avaliar o trabalho do Chamusca. Ainda mais com as mudanças drásticas que tivemos, né? Rebaixamento, eleição, tá? E sem espaço aí de uma temporada para outra, né? Já que não teve pré-temporada, não teve esse espaço, tá? Então o desafio é construir aí a equipe, né, no decorrer, né, das competições oficiais, né, e com pouco tempo para treino, né? Conforme o próprio Chamusca já tinha alertado, né, essa dificuldade que teríamos. Inclusive o Campeonato Carioca seria laboratório para isso, né? Porque como não tem pré-temporada, as coisas iriam acontecer no decorrer das competições. Ele inclusive citou aí falando que seria como trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Uma grande verdade, a gente está vendo isso, né? E é uma dificuldade realmente você pegar, né? O Campeonato Carioca é fraco, sim, né, mas as equipes vêm preparadas, as equipes vêm se preparando, as menores, né, para o campeonato. Então a gente tem um time certinho, né, com padrão ali, com padrão físico muito melhor do que o nosso. Então a gente realmente vem encontrando, né, complicações em alguns jogos, né, isso a gente vai falar aqui daqui a pouco. Né, então, pontos positivos, né, deixa eu botar aqui para a gente poder citar, né, os pontos positivos desse trabalho de 10 dias do Chamusca aí no comando. Vamos lá. Aí. Tá, vamos lá. 4 pontos positivos do trabalho de Chamusca, né? Variação tática, teste de jogadores, né? Classificação na primeira fase da Copa do Brasil, né? E a melhora nos números ofensivos. Vamos falar um pouquinho sobre cada ponto. Tá, então vamos lá. A variação tática, né? O início do trabalho de Chamusca ele é marcado pela variação tática, né? Artifício que ele utilizou em praticamente todos os jogos até aqui. Algumas vezes funcionou, outras não funcionou, né? Inclusive
a gente acabou cedendo empate e deixando de somar 3 pontos por conta de algumas mudanças que ele fez, né? Mas o técnico, tipo assim, que ele é um estudioso, né? Tenta apresentar diferentes facetas ao Botafogo de acordo com o adversário. Positivo? Negativo? O que tu acha aí? Acha que essa variação tática tem ajudado aí realmente o Botafogo? Realmente é um ponto positivo essas variações? Deixa aí seu comentário, né? Então ele vem implementando aí esquema com 2 ou 3 zagueiros, 3 ou mais meias, 2 ou mais atacantes, 1 ou 2 centroavantes, né? Ele utilizou aí diferentes propostas nos últimos 10 jogos, né? Então a gente pede, né, isso aí está aqui classificado como uma dos pontos positivos, né? Mas é um ponto aí que preocupa a torcida por conta da gente não ter um padrão de jogo ainda, né? Então ele variando aí com essa variação de esquema, a gente ainda não encontrou um padrão de jogo ideal. Isso aí é uma das cobranças da torcida, né? Em relação aos testes, né, o Chamusca abusou aí do elenco, né, que tem à disposição, e utilizou 31 jogadores nesses 45 dias. Né? Sinal aí de que ele está aberto às possibilidades, né, para construir uma equipe competitiva. Né? Então, desses jogadores todos, né, dos 31, ele utilizou goleiros, né, Diego Loureiro, né, que vinha jogando, fez até boas partidas, mas aí a galera ainda está meio cru. Né? Então, o Botafogo trouxe o Douglas Borges, é uma boa contratação, entrou bem e se firmou no time. Né? Zagueiros, ele utilizou o Benevenuto, que já saiu, foi para Fortaleza, né? Canu, Gilvan e Souza. Tá, laterais, Kevin, foi que começou com ele. Calma aí. Né, laterais, então ele começou com o Kevin, começou com ele, que é um dos dispensados. O Jonathan, que se firmou na lateral direita aí, vem fazendo bons jogos. O Hugo, né, que assumiu aí a esquerda. O Guilherme, Paulo Vitor e Rafael Carioca, que acabou de chegar e fez sua estreia contra o Volta Redonda. Né, os meias ele já utilizou Luiz Otávio, Rickson, Zé Welles, que já deixou o clube, Pedro Castro, Matheus Friso, Kaique, Ricardinho, Bruno Nazário, que também já foi para América Mineiro, Marco Antônio, Felipe Ferreira e Cezinha. Tá, e os atacantes, né, Marcinho, Enio, Varley, Ronald, Davi Araújo, que foi dispensado, Matheus Nascimento, Rafael Navarro e Matheus Babi, né, que deu fim aí a sua novela, né, seguindo lá para o Atlético Paranaense. Boa sorte ao Babi, né, que ele faça sucesso lá no Atlético Paranaense e na vida dele. Né, outro ponto, então tá aí, né, isso aí foram os 31 jogadores que ele utilizou até agora. A gente já sabia que isso ia acontecer, né, por conta né, que a gente sabe de estar usando aí o Campeonato Carioca para laboratório, né, como uma pré-temporada para nossa competição principal, né, que é a Série B, e o projeto secundário, que é aí o mais longe possível na Copa do Brasil. Né? O projeto principal é a Série B, subir para a Série A no final do ano. Né? Então, outro ponto positivo do trabalho, Copa do Brasil, né, classificação. Né? Logo de cara pegou uma Copa do Brasil, né, que é um projeto aí importantíssimo para o Botafogo. O Botafogo não pode ficar fora de jeito nenhum. Amanhã tem um jogo super importante, né? Segunda decisão do ano. E a gente precisa ir lá e vencer. Tá? Então, um bom jogo, né, da Copa do Brasil, da estreia, 5-0 em cima do Moto, né, que encheu aí o grupo de jogadores de confiança, deu aquele ânimo também na torcida. Né? A gente ficou esperançoso, mas depois o time acabou dando uma oscilada, acabou dando uma caída. Né? Então, esse aí faz parte dos pontos negativos que a gente vai falar daqui a pouco. E a melhora aí nos números ofensivos, né, que era uma das grandes preocupações, o sistema ofensivo apresentou alguma evolução, né? Apesar de ainda estar longe do esperado. Falta muito ainda, né? Mas a gente vê que o time está criando mais. Né? Um grande problema dos últimos anos, né? O número de finalizações, né, aumentou, e a média de 1,5 de gol, né, por jogo também é superior a de 0,97 de 2020, com aquele time horroroso. Né? Então deu uma melhorada, mas ainda não é o suficiente. Né? Então agora o Botafogo, né, com a saída do Babi vai procurar, né, um reforço, né, vai procurar aí um centroavante, né, mais cascudo, experiente, possa levar, né, trazer respeito aos adversários,
né, e fazer essa composição, né, junto com o Navarro, com o Matheus Nascimento, mas a gente precisa realmente ali de um centroavante, né, centroavante que saiba fazer gol, né, que assuma a responsabilidade, né, e que imponha respeito aí aos adversários. A gente espera que isso aí, o Botafogo consiga o mais rápido possível, porque realmente o mercado não está fácil, né? Agora citamos aí os pontos positivos, né, falar um pouquinho também sobre os pontos, né, negativos, né? O primeiro aí, excesso de empate, né, excesso de empate, falta de um time base, né, que aí contraste um pouco aquilo que a gente estava falando lá no início, né, das variações, né, então falta de um time base, né, o drama do meio de campo, né, esse é um drama antigo, né, e sistema defensivo frágil, né, então passar um pouquinho sobre cada ponto, né, excesso de empates, o primeiro, né, o resultado que incomodou o torcedor e comprometeu o Botafogo em 2020, né, tá aí de volta aí com força total, né, mais uma pedra no nosso sapato de novo. Né, dos 9 jogos aí do Botafogo no Carioca, 6 terminaram empatados, né, e alguns o time merecia, né, e poderia ter saído com a vitória, né, se não fosse aqueles erros, né, que a gente já cometia em 2020, já cometeu anos atrás, que o Botafogo continua cometendo, erros individuais, falhas em tomar gol de escanteio, coisa que a gente já está careca de saber, né, e cansado também. Então, é isso, né? Então, essa falha aí né, esse excesso de empate. Geralmente, os empates são sempre quando a gente está vencendo, né? O Botafogo está vencendo, se estiver vencendo de 1-0, acaba sofrendo gol 1-0, a diferença de um gol, acaba cedendo o empate no final, e quando a gente está perdendo, dificilmente, né, consegue esse empate no fim. Então, outra coisa que é frustrante aí pra gente é isso, né? A gente tá sempre cedendo empate, a gente nunca tá conseguindo empate, então a gente nunca tem aquele empate com gosto de vitória, geralmente tem empate com gosto de derrota, né? Então isso aí é o que falta, que mostra pra gente que falta o quê? Falta aquela, né, aquela arrumação final ali no jogo, aquela compactação, né, para que o time não sofra né, o gol de empate. Geralmente acontece que o time acaba recuando muito, né, e acaba falhando e sofrendo os gols. Falta de um time base, né, é o segundo ponto aí negativo do trabalho dele, né? Como eu falei, se por um lado os testes positivos, né, os testes são parte da positiva do trabalho, né, para o outro leva à conclusão, né, de que o treinador está longe de encontrar um time ideal. Justamente foi o que eu falei, né? É legal ter variações, mas e aí? E o time ideal? Está longe de acontecer. Né? O Botafogo hoje não tem um time base, poucos jogadores se firmaram como titulares. É fato que o elenco ainda sofrerá mudanças, né, até o início da Série B, que falta aí pouco mais de um mês. Né? Então, depois de começar a Série B, meu amigo, aí acabou. Então, esse mês de abril já bateu muito sobre isso. Né? Já estamos aí na metade do mês, praticamente. Dia 13 hoje, amanhã é dia 14, jogo importante. Né? Metade do mês. E a gente precisa desse time ideal o mais rápido possível. Né? Nesse início aí de temporada, né, só jogadores, né, como jogadores da defesa foi que ganharam mais minutos. Né? Foi o Douglas, né, que virou titular absoluto. Né? O Jonathan, que tomou a posição ali e também não tem substituto. Canu, né, que é um zagueiro joia da nossa base, que é o titular absoluto. Né? Porque de resto é só incertezas. Beleza? Então é isso. Ó. Do último jogo, né, no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, 8 titulares foram recém-contratados. Isso aí mostra, né, o rodízio que está se fazendo aí dos jogadores, né, a dificuldade que a gente está de conseguir esse time base, que é super importante por conta do entrosamento. Né? Então a gente tem que ter esse time base o mais rápido possível. Né? Outro problema gravíssimo é drama do meio de campo. Amigo, como já falei várias vezes, o meio de campo é o coração do time. Se o meio de campo não funcionar, o time não funciona. O ataque não faz gol, a defesa fica exposta, fragilizada, e esse é um dos problemas que a gente tem, né? Não é de agora, é de muito tempo. Né? Então, apesar de ter contratado mais meias como característica ofensiva para 2021, né, o Botafogo ainda não tem um articulador e sofre por isso. Né? Além de pouco criativo, o meio de campo do Botafogo é também
também combativo, né? O time sofre com a falta de um primeiro volante, um marcador nato e de um armador. Então falta quase tudo nesse meio de campo, né? E esse aí é um dos nossos grandes problemas, né? Infelizmente, meu amigo, meio de campo, se não arrumar esse meio de campo, né? O Ricardinho foi muito mal, na minha opinião, contra o Volta Redonda, né? Então, eu achei o meio de campo muito exposto, né? Fraco na marcação. Isso aí acabou expondo a gente aí também contra o Volta Redonda. Isso aí, isso que eu tô falando, né? Nosso problema no meio de campo de marcação, né? De você ter a bola para jogar mais do que o adversário. Aí vem nosso próximo problema, nosso ponto, que é o sistema defensivo frágil, né? Se conseguiu melhorar os números ofensivos, o sistema defensivo ainda preocupa, né? O setor sofreu trocas em todas as posições no início da temporada e trabalha para se firmar. Foram 8 gols sofridos nos primeiros 10 jogos, né? Além dos 4 homens de trás, o técnico precisa melhorar o trabalho coletivo da equipe. Foi conforme eu falei. Se o meio de campo não funcionar, meu amigo, a dificuldade de recomposição dos atacantes e o pouco desarme do meio de campo, né, facilitam a chegada dos adversários. Não tem marcação no meio de campo do Botafogo, né? Os adversários jogam frouxo, jogam fácil, né? Para ter ideia, contra o Volta Redonda, por exemplo, né, o Botafogo teve apenas 9 desarmes contra 21 do Volta Redonda. É muita diferença, né? Muita diferença. E por isso a gente viu aí, né, o Volta Redonda toda hora chegando aí na frente da área, da zaga do Botafogo, né, chutando, né, inclusive o primeiro gol, né, a bola cruzou toda a frente da área do Botafogo e pegou o cara sozinho. No segundo gol, bola vertical, não tinha ninguém ali na frente para fazer esse combate e 2 jogadores da zaga bateu a cabeça, a bola passou e levamos o segundo gol. Ou seja, essa falta de compactação, né, essa falta do time se compactar quando está sem a bola, né, para fechar esse meio de campo, tá trazendo problemas para a gente e os gols estão acontecendo, né? Então isso precisa ser arrumado, né? Então tá aí os pontos positivos, os pontos negativos do trabalho do Chamusca, tá ok? E aqui, né, a minha opinião, o risco de Chamusca, né, e a desconfiança da torcida, né? Visão do torcedor, no caso a minha visão, quero saber a sua também. Só você deixar aí o que tu acha do trabalho de Chamusca até agora, nesses 45 dias, nesses 10 jogos, né? Nesses 31 jogadores que foram utilizados, né? Nessas diversas variações táticas, o que você acha? Eu, na minha opinião, gente que tem grupos de... gente que tem Instagram, tem Facebook, tem grupos de WhatsApp, então a gente escuta torcedores de todos os lados, né? Claro que cada mídia social tem aquele torcedor diferente de outra, né? A gente tem YouTube também, então cada torcedor faz a sua manifestação em cada mídia, né? Só que a gente está vendo, como a gente escuta todos os lados, né? A gente vê a reclamação de todos sendo a mesma, né? Então, risco do trabalho do Chamusca, na minha opinião, né? A gente está praticamente aí fora de uma semifinal do Campeonato Carioca, né? Como eu costumo falar por diversas vezes, Campeonato Carioca, quando você ganha não vale nada, mas quando você fica de fora de uma semifinal pesa, né? Porque gera desconfiança, gera desconforto, né? E o trabalho em si, né? O trabalho em si do clube como um todo acaba caindo em desconfiança, né? Desconfiança da torcida, pressão de imprensa, pressão de todos os lados. Então, não vale quando ganha, mas quando perde tem peso, né? E o Chamusca já começou a ser pressionado aí, já pela quantidade de empate, de resultados que não favoreceram, e o time acabou ficando aí fora da semifinal. Não está fora ainda, né? Matematicamente ainda tem chance, mas só um milagre, meu amigo, não depende mais de si. Então fica muito difícil, né? Então, fora da semifinal do Carioca, né? E amanhã um jogo importantíssimo contra o ABC, né? Que em caso de desclassificação, eu acredito aí que o trabalho do Chamusca vai ficar muito prejudicado, né? E vai sofrer pressão, né? A diretoria vai sofrer pressão para a saída dele. E a gente sabe quando a torcida começa a botar pressão, por mais que o clube esteja tentando, né, criar uma linha profissional, não repetir os erros dos antecessores, né, que demitiam técnicos toda hora,
né, uma classificação, uma desclassificação amanhã contra o ABC. Eu acredito que vai ser muito difícil aí o Chamusca se manter para o resto da temporada de 2021. Né? Então amanhã é um jogo importantíssimo. Né? Como eu falei, existe já desconfiança da torcida, desconfiança, né? Como eu falei que a gente fala aí, né, com o torcedor, escuta o torcedor o tempo todo, né? Porque a torcida começa já a ficar irritada, né, achando que tem panela, por conta, né, do Chamusca insistir em Marcinho, né? Tirar o espaço aí de alguns garotos que terminaram bem o Campeonato Brasileiro, iniciaram bem, né, a temporada e não estão dando espaço, né? Caso do Cezinha, caso do Matheus Nascimento, né? O Navarro também não estava tendo espaço, agora começou a ter brechas aí para entrar. Né? Caso do PV, que vinha bem na lateral esquerda e tipo assim, ele já chegou, botou o Rafael Carioca, até entendo, né? Porque tem que testar jogadores. Né? Caso do Luiz Otávio, né? Que parece ser um lugar cativo aí com o Chamusca, então tá sempre entrando, né? Tirando espaço, por exemplo, do Kaique. Então a torcida começou já a ficar descontente, né? Com medo daquela mesmice, né? Os erros de sempre, né, cara? Que a gente vem cometendo erro atrás de erros, né? Com insistência em alguns jogadores, insistência em sistema de jogo que não funciona, né? Aquele toque de lado para trás. Então a gente tem vários traumas e a torcida, tipo assim, já pegou, né, esse início de trabalho aí por conta dessa insistência em alguns jogadores, né? A falta de chance para outros, né? Então a torcida, muita gente já está descontente e essa aí é a desconfiança, né? E o risco que o Chamusca tem nesse jogo de amanhã, meu amigo, é gigante. Então a gente torce aí pelo bom jogo amanhã, a gente torce para, né, uma classificação para a gente não corra, né, o risco de cometer os mesmos erros passados, que seria demitir o Chamusca e trazer outro técnico, né? E aí os jogadores que o Chamusca indicou, eles não tem chance com outro técnico, que o técnico começa a indicar jogador também, e dessa forma a gente chegou ano passado a quase 50 jogadores no elenco, 60 utilizados, uma coisa de doido. Então não é isso que a gente quer. Então que amanhã venha uma boa vitória, né? Para que o Chamusca possa dar continuidade ao seu trabalho até o final de 2021, né? Com sucesso, né? No objetivo principal, que é subir para a Série A. Então, meus amigos, então é isso. Esse aí foi mais um Giro de Notícias. Deixa seu comentário aqui, né? O que tu achou desses 45 jogos aí, 45 dias e 10 jogos do Chamusca no comando da equipe. Tá ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui também seu like. Valeu? E assim o YouTube leva esse conteúdo a mais botafoguense. E não esquece de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Então é isso. Vou nessa e a gente volta aí a qualquer momento com mais informações e notícias do Botafogo. Um abraço a todos.